Passando aqui para informar que eu tô fazendo um vídeo especial respondendo perguntas para comemorar 1.000 de inscritos. É só você colocar uma pergunta com a hashtag responde, seguido a sua pergunta nos comentários desse vídeo, que ela vai ser respondida num vídeo que vai ser daqui a um mês. Não tem limite de perguntas, mas só não tenta fazer perguntas do tipo, você já viu o anime X? Faz uma pergunta que dê uma boa margem de resposta. Ok, esquece o vídeo de Madoka, esse talvez seja o vídeo mais complexo que eu já fiz. Basicamente vai ser o maior anime que já passou nesse quadro, um anime que foi baseado nos meus jogos favoritos, e até mesmo capado, esse pode ser um vídeo com mais conteúdo. Mas antes, por favor, deixe esse clima sério que esse vídeo ainda é uma comédia. Seja bem-vindo ao quadro de reviews e análise do canal, e se você gosta dessa cópia de Clone Contra-Ataca com animes, deveria se inscrever. Nós temos um vídeo desse gênero por mês e aceitamos sugestões. Esse vídeo específico eu recomendo que você veja porque ele deu muito trabalho. São basicamente 30 episódios e se esse vídeo ficou pronto, quer dizer que ele é bom pro meu gosto. Tá bom que eu dei meio que um 5 para Madoka, mas olha pro lado bom, induzir você a ver outro vídeo aqui do canal. Mas sem enrolar muito, vamos pro sumário rápido. Persona. Esse jogo que é um spin-off da franquia Megami Tensei. Franquia essa que conta com inúmeros jogos desde Ninguém Se Importa com a data de criação. Jogos esses que conseguiram feitos incríveis, como fazer um RPG baseado na Bíblia e ser bom, ter uma timeline não oficial mais complexa que qualquer história do Kojima, te possibilitar usar o Lucifer no seu time pra socar a cara do Odin, e o mais estranho, eles criaram um clone de Pokémon. Tem Lucifer num jogo pra criança que copia Pokémon. Essa franquia é incrível. E eu foco aqui no Persona 5. Ele não é só um dos JRPGs, como um dos melhores RPGs que eu já joguei, ficando ao lado de títulos grandes como Skyrim, The Witcher e Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. O jogo conta com uma trilha sonora lendária, uma lore incrível, um sistema de RPGs surrealmente interessante, e o melhor de tudo, ele tem um minigame de pesca. Eu amei tanto o Persona 5 que eu fiz um save de 100 horas, perdi ele, e fiz mais outro de 100 horas. E isso que eu nem peguei a expansão do Persona Royale, mas mesmo no início eu não tinha visto anime, porque eu queria ter a verdadeira experiência de Persona, e depois de quase 100%ar o jogo, eu tive muita bagagem para julgar o anime. Porém eu não vou ser um pau no cu de ficar reclamando de se as coisas não tá fiel. Assim como no vídeo dos ovos de Jojo, eu vou julgar as coisas como uma obra separada. Claro que vai ter momentos que eu vou ter que puxar a orelha e comparar com o jogo, mas eu vou tentar não fazer tanto disso, e manter algo consistente. Mas sem prolongar ainda mais, vamos pro anime. King Crimson. O anime já começa na putaria frenética, com um cara quebrando um lustre com um tiro e o outro dando uma de Daiane dos Santos. E em um mortal de costas da fé, ele que se joga de uns 4 andares e fica vivaço. Coisa essa que eu posso comprovar que é impossível. E antes que alguém venha perguntar, eu sei que no jogo de Persona existe cutscenes em anime. Essa parte mesmo foi animada tanto aqui quanto no jogo, mas eu vou desconsiderar as partes do jogo pelo contexto, afinal estamos usando o anime, não o jogo. Voltando pro anime, o cara que tava fugindo é emboscado e capturado pela polícia. E nisso vem um pequeno probleminha. O nome do personagem. A forma neutra de se chamar ele é só protagonista, mas no mangá ele se chama Akira, no anime ele se chama Ren, no jogo você escolhe o nome dele, e fora os inúmeros apelidos que ele tem perante isso. Mas para facilitar tudo eu vou usar o codinome de ladrão dele, que em todas as versões é Joker. Após ele ser levado para uma sala de interrogatório, ele passa por uma pequena sessão de tortura onde ele é salvo, entre aspas, pela Sae Nejima. Ela é uma das responsáveis pelo caso dos ladrões fantasmas de coração, que é justamente o grupo que o Joker lidera. Ela começa a questionar ele em busca das respostas sobre todos os crimes do grupo, que eu vou entrar em detalhes durante a review. Devido às drogas que injetaram nele, o Joker acaba por sofrer irregularidade de memória, e nisso brota uma borboleta azul para auxiliar ele. Bom, nisso vamos para como o anime funciona. Assim como no jogo ele se passa na narração do Joker, em um período de mais ou menos um ano. Ele acabou se envolvendo em problemas criminais que ele não se lembra dos detalhes, e foi transferido para uma escola em Tóquio. Nisso um aplicativo bizarro aparece no celular dele para o tempo, estilo Dio do OVA de Jojo. E no meio das pessoas um ser de fogo azul se sobressai, e sobe tão rápido quanto você imagina. Logo após isso o Joker desinstala o aplicativo e segue a vida. GG. Afinal, convenhamos, é bem normal esse tipo de coisa acontecer. Ontem mesmo eu tava andando na rua e achei 3 vezes esse tipo de ser. Quem eu tô tentando enganar, eu não saio de casa. Agora eu quero destacar uma coisa legal que acontece no anime. O jogo em si tem um sistema de 22 NPCs. Eles são responsáveis por cuidar de certos lugares e principalmente dar habilidades ao protagonista. No anime eles colocaram com frequência NPCs passando de fundo das cenas. E como eu gosto desse tipo de referência, eu vou fazer pequenos comentários quando isso acontecer. Tipo aqui que a Takemi passa do lado do Joker casualmente.
Bem, chegando no Café LeBlanc, o Joker conhece o Sojiro Sakura, que é o dono do lugar e o responsável por cuidar dele durante a condicional. Nisso ele começa a morar no segundo andar do café, onde de novo o aplicativo aparece, mas dessa vez faz ele desmaiar. Ele acaba acordando na Velvet Room, que no jogo é um dos locais mais importantes, mas aqui ele tá mais para um lugar mega secundário. Ela é governada por Igor, também conhecido como Gru japonês. Lá ele também se encontra com Caroline e Justine, que possuem um tapa-olho em lados opostos. Elas têm um esquema de personalidade que uma complementa a outra, mas isso não é muito explorado no anime. Elas também são muito importantes no final, então tenta não esquecer delas. Eu sei que é um pouquinho difícil, mas vai lá que eu sei que você consegue. Se já não bastasse eles terem chamado o Joker só pra explicação, eles tiram ele de lá sem mais nem menos. No próximo dia, ele e o Sojiro vão fazer a inscrição dele da nova escola, e lá aparecem dois novos personagens, a professora Sadayo Kawakami e o diretor Gordo Baleia Saco de Areia. A Kawakami deixa cair um panfleto de meio de café e relaxa que isso vai fazer sentido no futuro. Enquanto isso, um trem desgovernado causa um acidente devido a um surto mental do maquinista. E essa parte é meio solta e pode parecer inútil, mas toda hora em diálogos soltos as pessoas comentam sobre esse tipo de caso de surto mental. Então guarda a informação porque ela é muito importante também. No próximo dia acaba chovendo e olha aí o aplicativo surgindo de novo. Essa parte também é o primeiro encontro do Joker com a Ann Takamaki, mesmo que eles não conversem muito. E também não me pergunte por que ela encosta a existência 3 vezes antes de conversar com ele. Do nada surge esse cara que oferece carona para Ann. Ele é o Kamoshida, praticamente o primeiro antagonista do anime. Enquanto eles estão saindo, mais um chega na cena. Dessa vez o Ryuji Sakamoto, que eu ouso dizer é o melhor personagem masculino da sua equipe no jogo. Ele consegue a façanha de fazer o aplicativo funcionar só reclamando do Kamoshida. E isso resulta em uma viagem pelo metaverso, onde lá eles encontram a escola que acaba virando um castelo do Kamoshida. Momento da explicação. De forma básica para explicar o que aconteceu. O aplicativo que eles têm é um Meta Navigator, que encontra lugares distorcidos, aqui chamados de palácios, por meio de palavras-chave. Cada palácio tem um cara que controla ele de forma indireta com a sua Shadow, uma versão alternativa. Os donos do palácio representam perigo, corrupção e afins. Não à toa são considerados vilões em sua maioria. No caso, o aplicativo do Joker gravou a conversa que o Ryuji teve e usou das palavras dele para encontrar o palácio do Kamoshida. Fim da explicação. Lá dentro eles são atacados por cavaleiros e são levados para uma masmorra, onde encontram um Kamoshida daquele mundo. E depois de levar uns tapas na cara para deixar de ser otário, o Joker fica puto, faz pacto com o Tinhoso e libera o persona dele, Arsene. Essa parte seria o tutorial do jogo, mas como ninguém liga pro tutorial, eles só matam os minions no foda-se e trancam um Kamoshida na cela. Depois de uma transição que tenta ser igual ao jogo original, eles voltam pro mundo real, tomando um esporro de se atrasarem, cortando para a sala de aula onde mostra o Mishima e a Anne, e depois nos corredores onde mostra a Shiro e a Makoto. Por fim, em mera influência do destino, os dois retardados se encontram. E indo conversar, o Ryuji fala que o Kamoshida é um professor de educação física renomado da escola, que todo mundo paga pau, mas que na realidade ele usa isso para abusar fisicamente dos alunos. Depois de uma partida de vôlei que denuncia que o Kamoshida é realmente um FDP, ele dá uma bolada na cara de um cara com óculos. Não tem como defender isso. Já fica implícito que algo tem que ser feito. Mas eu quero cortar pra essa parte. Com esse zoom não natural e com essa personagem tendo um design meio diferente, fica claro que ela é importante. E de fato, essa aí é a Haru Okumura, uma das últimas personagens que entra no grupo do Joker. Mas ela aparece tão cedo, é bizarro, vendo que ela é uma das últimas do jogo. Mas não sei se é algo bom ou ruim, porque faz sentido ela tá aí. Depois da escola, os dois vagam em busca do castelo. Enquanto isso, a Anne e a Shiro estão conversando e fica claro que tem algo incomodando, principalmente com as duas envolvidas com o Kamoshida. No metaverso, o Joker e o Ryujin acabam encontrando uma versão distorcida da sala de treinamento, que nos olhos do Kamoshida é uma sala de tortura. Junto disso, corta para uma cena da Shiro prestes a apanhar, até que em uma das inúmeras celas do lugar, eles ouvem uma voz e seguindo ela, eles encontram o Morgana. E sim, é o Morgana. Eles o libertam e assim ele se junta ao time. Morgana também controla um persona e apesar da aparência tanto no metaverso quanto no mundo real, ele diz que é um homem que acabou virando um gato. Eles acabam sendo encurralados, mas aí o Ryuji também faz o pacto com o Tinhoso, onde o Morgana explica até o que é um persona. Que
Pra curiosidade, é a manifestação da personalidade de alguém. No caso do Ryuji, o persona dele é o Captain Kid. É também legal comentar aqui que os inimigos se quebram e se transformam em personas malignas, assim como no jogo. Mas aí entra meu principal problema com as lutas do anime. Se você parar pra pensar, os personas podem ser considerados uns stands de certo modo, mas as lutas se resumem, em sua maioria, em uma trocação de poderzinho genérico. Eu sei que o jogo original é um JRPG de turno, que você só escolhe a ação e o boneco executa. Mas, como eu disse, poderia fazer algo tipo um Jojo-like, que ficaria bem legal. Cortando pro final da luta, outra coisa que eles adaptam é o All Out Attack, que é quando você derruba todo o time inimigo e ataca todos eles com seu time de uma única vez. No jogo esse momento é tão icônico que foi parar no Super Smash Bros. Já no anime, eu não sei bem no que eles erraram, mas quase certeza que foi antes do personagem fazer a pose. Sério, olha essa parte da câmera lenta, ela é muito deplorável, é feio isso. By the way, do nada surge uma versão alternativa da Anne Bikini. Eu só quis falar isso mesmo. Eles dão um fora e vão pra um restaurante. Aliás, olha aí o Yoshida de plano de fundo. Nisso, o protagonista acaba contando por que ele foi colocado na condicional. Basicamente, ele ajudou uma mulher, mas feriu um cara. E esse cara condenou ele. E uma coisa meio estranha que acontece nessa parte. Só aí que o Ryuji fala o nome dele pro Joker. Tipo, o cara te salvou, depois você salvou ele, enquanto vocês invadiam um castelo no metaverso. E só agora que você falou o seu nome pra ele. Essa parte ficou meio estranha. Parte avulsa do Akechi, porque sim. Depois de uma série de investigações e do Ryuji confrontando a Shiro e a Anne, o Joker decide seguir a Anne nos metrôs. E ao invés dela chamar a polícia, como é de senso comum, eles vão num café e lá ela explana tudo o que tá acontecendo. Que ela saía com o Kamoshida para garantir a segurança da Shiro, e que mesmo assim tava dando tudo errado. E nisso tem uma das cenas mais pesadas de início. O Mishima, que é um personagem que eu vou falar um pouco dele depois, fala pra Shiro que o Kamoshida quer falar com ele. E é bizarro ver que na reação dos dois, o quão mórbido aquilo é, porque eles sabem o que vai acontecer, então. No próximo dia, o Morgana aparece em forma de gato para dizer que tem como transformar o Kamoshida em uma pessoa boa, mas que ao mesmo tempo tem um risco dele morrer. E eles ficam no impasse moral, se vale ou não a pena fazer isso. Mas no mesmo dia, a Shiro sobe no telhado e se joga numa cena que, apesar de não ser gráfica, é muito pesada no contexto. Mas relaxa que ela não morreu, ela só entrou em coma. E é nisso que o Mishima entra. Ele também sofreu com a Kamoshida e é pressionado pelos dois a explanar tudo. Porém, não conseguindo uma justiça no mundo real, sobra só pro metaverso. Mas aí numa confusão, a Ana acaba vindo junto. E enquanto ela é capturada, os três vão passando pelo castelo, enquanto Morgana explica a importância do tesouro do palácio. Cada palácio tem um tesouro pertencente ao dono dele, mas para roubar o objeto, eles precisam enviar uma intimidação para ele se manifestar. Se o tesouro for roubado sem ele se materializar, o dono do palácio morre. Se o objeto for roubado corretamente, o coração deturpado do dono é consertado. E em uma transição ruim, eles encontram a Anne, que vai ser morta pelo Kamoshida. Mas nisso rola novamente o pacto coutinhoso e ela libera a Carmen. E vai lhe dar um pequeno adendo. É nessa parte que a parte do jogo fica cheia, no caso com 4 membros, e que não vai ter tantas pessoas entrando por time pro palácio. Eles só fizeram isso de 4 pessoas pra ficar melhor na gameplay. Como a gente tá vendo no anime, isso é irrelevante. Também vale falar um pouco dos personagens de cada um. O Zoro do Morgana é um curandeiro com ataques de vento. O Captain Kid do Ryujin tem tanto ataques brutos quanto ataques elétricos, apesar dele só usar ataques elétricos no anime. A Carmen da Anne tem poderes de fogo. E o Arsene tem ataques de maldição. Mas é interessante falar que o Joker possui o poder da Wild Card, que permite ele controlar outros personas. Ah, e vale falar outra coisa também sobre as lutas. Elas são feias. Na moral, eu sei que isso é pra ser um demônio velho e decrépito, mas ele parece mais um velho broxa. No próximo dia, o Ryuji cola cartões de visita pela escola inteira como intimidação, e nisso tem um mini compilado dele se preparando, desde comprando armas de airsoft com o UI, a medicinas com a Takemi. Só que tem um pequeno problema nessa parte que eu achei legal. No jogo, você tem que ir atrás da Takemi, que é uma médica, e convencer ela a te dar os medicamentos. Aqui ela voluntariamente te passa um pacote suspeito, o que é irônico, já que ela tem fama de ser uma traficante no jogo. Depois de tudo, na hora H, acontece um dos melhores momentos no jogo, a invasão do palácio ao som de Life Will Change. Enquanto eles saqueiam o lugar, o Joker até captura a primeira persona dele. Depois eles acharem a coroa do castelo e do nada a Kamoshida aparece e corta pra outro cenário. Sério, não foi edição, ele pula num quarto e aparece no outro. Lógica pra quê? Começa a luta, mas pelo menos tá fácil. São 4 contra 1 e não é fácil. Ah, e outra coisa.
esse bicho é feio. Mas eu devo admitir que eu gosto da fidelidade. Eles adaptam os ataques do Kamoshida, o buff de força, os Infiltration Tools do Morgana, a estratégia de derrubar a coroa e o Game Over. Sério, eles adaptam o Your Die do jogo. Quando morto, o Joker é levado para Velvet Room, onde lá ele descobre a fusão e sacrifício. No jogo, essa é a mecânica principal, sacrificar personas que você consegue para formar um persona diferente mais forte. E é nisso que acontece. Ele sacrifica o Arsene e a Pixar para criar um Agathion. Depois eles deixam de baitolagem, descem o pipoco no bicho e saem de lá enquanto o castelo desaba. No próximo dia rola uma pequena palestra onde Kamoshida confessa seus crimes. Ah, e lembra da coroa que era o tesouro do castelo? No mundo real ela é uma medalha olímpica que eles vendem pro UI para filar um rango. Depois eles esbarrarem com um cara que sem dúvida não vai ser importante, eles fundam os Ladrões Fantasma de Coração. Defuntem de novo Tanosuke Yoshida e agora o Mishima explica o que é o portal dos Ladrões Fantasma. Acontece que ele estava envolvido no caso do Kamoshida, e por isso ele sabe que o Joker e o Ryuji são ladrões fantasma. Mas, para ajudar eles, ele cria um portal, onde as pessoas mandam denúncias em anônimo para eles resolverem. E eu não tô sendo irônico quando eu digo que eu adoro o Mishima. Ele é um dos personagens mais úteis no jogo, por gerenciar sidequests e dar boosts de XP. Fora que ele é um dos personagens mais humanos. Ele não tem muito uma confiança própria, e encontra nos Ladrões Fantasma uma salvação para o mundo corrompido que ele vive. Em paralelo a isso, mostra que a presidente do Conselho Estudantil, Makoto Nijima, foi designada pelo diretor para investigar sobre os Ladrões Fantasma, já que eles atuaram na escola. Depois deles encontrarem um alvo no portal, o Morgana leva eles para o Mementos, uma sede de metrôs que engloba a alma de todas as pessoas, ou seja, uma espécie de palácio compartilhado. Ah, e lá ele pode virar meio que um ônibus. Não me perguntem o porquê disso. Morgana Henshin! Depois de matar o inimigo em menos de 20 segundos, ele fala um nome, Madarame. Junto disso, o Morgana diz que acabou indo pro palácio de Kamoshida pelo Mementos, e que a resposta para quem ele é tá no final daquele palácio compartilhado. E como grandes amigos que eles são, todos tacam o foda-se e vão cheirar cocaína. Tá, mentira, isso é só o medicamento da Takemi. Se bem que os dois são a mesma coisa. O legal é ver que essa Nijima entra no LeBlanc junto do Goro Akechi. Ambos são responsáveis pelo caso dos Ladrões Fantasma de Coração, mas o Akechi é praticamente uma celebridade por ser bonito, jovem e inteligente. Nisso dá pra ver uma relação a se desenvolver entre ele e o Joker. E eu acho que isso parece ser meio gay, como eu falei. No dia seguinte você percebe que a Anne não aprendeu a ligar pra polícia, mas pelo menos os dois estavam lá pra salvar ela. E nisso aparece o Yusuke. O Yusuke é um personagem mega exagerado e nada natural, mas isso acaba sendo o charme dele. Sem falar que ele é dublado pelo Tomoko Sugita, o cara que dublou o Gintoki e o Joseph. Então a voz dele casa muito bem com o personagem. Ele estava seguindo a Anne porque ele queria que ela posasse pra ele. Tá, ele explicou o porquê dele estar perseguindo ela, mas não justifica porra nenhuma. Na escola mostra que ela ganhou ingresso para uma exposição do Madarame, que é o mestre do Yusuke. E também tem uma cena de apresentação formal da Makoto, mas ninguém liga pra isso. Na exposição mostra que o Madarame é um velho gentil, mas que a casa dele na realidade é um palácio. E aliás, eu adorei eles terem colocado um Chibi da Hifumi Togo como um easter egg num jogo de Soji. Ah, e o Yoshida de fundo de novo. Conversando com o Yusuke, ele fala que a mãe dele morreu e o Madarame adotou ele. Ele também menciona a Sayuri, uma obra do Madarame que ele adora, mas que foi roubada. Mas dentro do palácio eles descobrem todo o meme em volta do Madarame. Ele rouba o quadro dos pupilos e publica em seu nome. E tá fazendo isso com o Yusuke, que não reclama por ser completamente devoto a ele. E eu quero só dar destaque pra essa parte que eu achei engraçada. No palácio eles chegam a uma parte bloqueada que só pode ser liberada no mundo real. Nisso eles usam a Anne para invadir, mas não sem conhecer a Oia, uma jornalista que tá atrás do caso do Madarame. Mas cortando a piada da cena, já que o Yusuke queria pintar um nu, eles precisavam de tempo. A solução foi taxar a roupa no corpo da Anne. E na moral, essa parte é linda. Aliás, o Morgana foge para destravar a porta bloqueada. Quando ele acaba por destravar, o Madarame chega e a Anne leva os dois para dentro da sala. Enquanto isso, o Joker e o Ryuji continuam no palácio. Na sala trancada, eles percebem que a Sayuri original estava lá. Ela não foi roubada e sim sequestrada pelo próprio Madarame, que ameaça chamar a polícia. E os três fugindo vão pro metaverso, onde o Yusuke conhece a Shadow do Madarame, que percebe o quão podre e ganancioso ele é. Em uma sequência de combate, ele é capturado, mas nisso ele fica indignado e invoca o caramunhão dele, Goemon,
que é um samurai que ataca tanto com ataques de espada quanto de gelo. Em um único golpe ele acaba com a luta e todos fogem do palácio, onde ele oficialmente entra pro time. E é legal ver nos pós-créditos que o Joker finalmente encontra a porta do Velvet Room. Bem tarde, mas encontra. Bem, nisso rola o mesmo esquema, eles acham um tesouro, enviam o cartão e roubam ele. Mas quando eles param para analisar, o tesouro era falso. Nisso uma Madarame aparece e revela a Sayuri verdadeira, e essa possui um bebê ao invés de um borrão no canto. Acontece que a Sayuri da pintura era a mãe do Yusuke, que foi uma pupila do Madarame, e que ele mesmo matou ela para ficar com a fama. Nisso o Madarame vira um 3D bizarro de um quadro, formando um rosto, e que ironicamente eu quero alegar que eu tenho uma imagem bem parecida com isso. Outra luta começa. Eles até usam a estratégia de jogar tinta por cima dos quadros. E eu também acho interessante quando o Ryuji saca uma shotgun do nada. Depois de roubarem a obra e dar um esporro no Madarame, ele acaba se confessando em uma entrevista no dia seguinte. E isso acaba dando um up na popularidade do Lodante Fantasma. E nisso eles também vão comemorar a vitória no próprio Café LeBlanc. No dia seguinte, o Yusuke deixa a Sayuri com o Sojiro e ele coloca ela em exposição no café, finalizando assim o arco da pintura. Depois rola um período de calmaria onde todos tentam relaxar um pouco. A Haru aparece de novo e nisso o Ryuji tem a ideia de contratar uma maid pra ir na casa dele. E fala essa ideia pro Joker e depois pro Mishima. Mas tipo... eu não tô querendo falar nada não, até porque na Wiki fala que o personagem que serviu de base pro Mishima era gay, etc. Mas eu não quero imaginar nada que se passou na cabeça do Ryuji quando ele convidou os outros dois. Depois de fazerem o pedido, os mongóis deixam o Joker sozinho e ele descobre que a empregada é a professora dele. Eu chuto que não preciso nem falar que serviço de empregadas domésticas no Japão é automaticamente ligado à prostituição ou fetiches. Mas continuando, essa cena pra mim causa um desconforto meio peculiar e estranho. É tipo pra você que olha um casal que é amigo seu e pensa, nossa, eles transam. Tipo, é algo meio óbvio, eu sei, é algo meio óbvio de se pensar, mas é perturbador de se imaginar o ato. Enfim. Ah, e claro que a Kawakami reconhece ele. Na realidade foi mais pelo grito que o Ryuji deu, mas ela reconhece. By the way, aí tá a explicação daquele panfleto logo no início. No dia seguinte, a Kawakami tá tomando um esporro e o Joker ajuda ela. E nisso corta para a linha de quests do Ryuji. Como eu falei, o jogo tem 22 personagens. E o sistema de quests deles são incríveis, na minha opinião. Cada personagem tem uma história própria que vai escalando até um desfecho. E no meio do caminho, o protagonista ganha diversas habilidades únicas relacionadas ao personagem. No caso do Ryuji, toda a história dele gira em torno do clube de atletismo e o Kamoshida. O que é estranho aqui é que eles emendam a Kawakami na trama dele, já que ela explica pro Joker o que aconteceu para toda a treta estar envolvida. Porém, isso resulta no pior defeito do anime, os acontecimentos. Persona não é um jogo simples de se adaptar. Ele tem mais de 100 horas de gameplay e diversas linhas de quest enormes e bem feitas, com eventos triviais e até mesmo minigames que aumentam seus status ou podem gerar coisas diferentes. Para que a história principal e as histórias secundárias pudessem ter sido colocadas, muita coisa teve que ser cortada, resumida, picotada e afins. E até agora não teve tantos problemas, só encurtaram um pouco os palácios. Porém, com a Kawakami foi um péssimo caso. Ela só fez uma pequena ponta nesse episódio dessa história falando o que aconteceu com o Ryuji, mas não teve nem sequer uma lore por trás dela ser uma maid ou coisa do tipo. Pra explicar agora, no jogo, a Kawakami trabalha como maid para ter um dinheiro extra, e assim pagar os remédios da irmã que tá doente. Isso explica alguns momentos em que ela quase dorme no meio da aula. E é assim que a história dela vai decorrendo, até que você acabe com todos os eventos, termine a história, ganhe os poderes máximos dela e um craft de um persona lendário, que só é desbloqueado após terminar isso. Mas eu me pergunto, se não ia conseguir animar todas as cenas, etc., só não colocar a parte da Kawakami. Aquela cena se tornou totalmente inútil e pulável, e não acrescentou em nada. Diferente da cena da Takemi, por exemplo, que mesmo não sendo tão complexas, servem de suporte para quando algum medicamento é usado e afins. Fora que depois de ter visto o anime, eu posso dar um spoiler de que eles não animaram todas as linhas de quests com os outros membros do grupo, então... por que não animaram primeiro eles, depois os secundários, ou excluíssem os secundários? Depois
Depois disso, ocorre uma excursão a um estúdio de TV, onde, além da Hifumi aparecer de novo como easter egg, tem uma apresentação formal do Akechi. Mas, como eu já falei dele, foda-se. Nisso tem essa parte que pode não parecer, mas é importante. Eles estão reclamando que o Akechi é exibido e afins, mas depois disso, Morgana sugere para que todo mundo vá comer panquecas. Sim, eu sei que essa parte parece uma cena muito filler, mas vai por mim, ela é muito importante. Logo em seguida, o Akechi aparece, troca uma ideia rápida e pergunta se eles vão comer panquecas. A cena acabou. Pronto. É essa a cena mais importante do anime. Depois ela vai fazer sentido. Cortando para a presidente do conselho estudantil, Makoto Nijima, mais conhecida como fiscal de cu alheio. Fora ter que procurar mais sobre o caso do ladrão fantasma, ela agora tem que ver uma treta que tá envolvendo chantagens em Shibuya. E agora, só para contexto, Shibuya é um lugar real e é um dos maiores centros comerciais e financeiros do mundo. E é localizado em Tóquio, onde o anime se passa. Vendo que as pessoas têm vida social e ela não, óbvio que a Makoto vai incomodar os outros. Mas toma um esporro gratuito da Anne por não ter feito nada quando Kamoshida abusava da amiga. Pela primeira vez, parabéns, Anne. Mas a FDP gravou a conversa deles, então fudeu tudo, agora ela sabe que eles são ladrões fantasma. Com todos eles em mãos, ela manda eles resolverem o problema dela com relação à chantagem de Shibuya. Como ela faz isso? Simples, ela manda eles roubarem o coração do chefe do sindicato do crime de Shibuya. Mano, eu odeio o quão convencida a Makoto é, na moral. Sem muita opção, eles começam as buscas pelo nome do cara. E o Joker e o Ryuji partem pra Shinjuku para falar com a Ohaya, que é jornalista e sabe o nome do cara. Nisso eles correm uma maratona onde até conhecem, entre aspas, a Chihaya, uma vidente que consegue buffs passivos e uma das melhores NPCs no jogo. Que, spoiler, aquilo é totalmente ignorável. Ao encontrar com a Ohaya, o Joker descobre que ela é alcoólatra, mas mais importante, ela passa o nome do cara. No dia seguinte, o Ryuji reclama de ter sido deixado com os travecos. E, não, isso não foi uma piada. E de novo ele consegue achar o palácio só reclamando. By the way, o local do palácio é a própria Shibuya. Aliás, no palácio dele tem um OVNI sobrevoando o local e em cima desse OVNI tem um banco jogando dinheiro pro alto. Fale o que quiser, mas esse cara tem bom gosto. Aliás, o nome do alvo dessa vez é Junya Kaneshiro, o mafioso líder do tráfico de Shibuya. E por favor, não comentar que ele é o Hitler gordo, o YouTube não gosta. No dia seguinte, o Akechi tira uma dúvida que todos nós tínhamos. A Makoto é sim irmã da Sai. Lembra a personagem que tá interrogando o Joker até agora e que eu sempre pulo as partes dela por não serem tão úteis assim? Aliás, nisso você descobre que a Sai não é uma boa irmã. Voltando para os personagens relevantes, eles tentam avançar no palácio, mas nem sequer conseguem chegar no OVNI. E reportam isso para Makoto, que decide que vai resolver as coisas ela mesma. Mas nem preciso falar que deu merda, né? Ela é capturada e leva o time todo junto. Nisso, o máfia boss da vida incrimina todo mundo por tabela. Eu nem sei como ele faz isso, mas tudo bem. E manda eles conseguirem 3 milhões, senão fudeu pra vida deles. Depois de uma cena chata que a Makoto reclama da vida por ser uma inútil, pelo menos ela reconhece isso, eles levam ela pro palácio. Na lógica deles, a Makoto poderia entrar no banco que tá em cima do OVNI, já que ela ainda seria uma cliente e não um ladrão como eles. E você aceitando ou não, essa é a desculpa que eles usam. Lá eles encontram o Kaneshiro Rosa, que fala que eles não têm nenhuma forma de ganhar renda. O que eu discordo totalmente, é só entregar uma mesa digitalizadora na mão do Yusuke que ele consegue fazer umas comissões de yaoi fácil. Nisso rola o despertar mais broxante, eu diria. A Makoto só fica com raiva e invoca um Transformer. Essa é a Johanna, uma persona que pode atacar com poderes nucleares. E sim, não é um delírio coletivo, ela realmente é uma moto. O legal é que o Morgana fala depois sobre: você virar um ônibus tá tudo bem, agora outra pessoa tem uma moto não pode, filho da puta. Lutinha besta, ela mata todo mundo, mesmo com Morgana falando que ela não se acostumou com o Persona. E aí, a Makoto no time, bola pra frente. E uma coisa engraçada é que até a Sai se surpreende com a entrada da Makoto pros ladrões fantasma. Montagem de acontecimentos pra passar a impressão que eles estão progredindo em algo, entrega do cartão e luta com o boss, que aqui ele vira uma mosca, e depois ele revela um porco metálico. Tá, eu só vou perdoar essa luta porque ela é realmente muito boa. Mas nisso tem uma cena de um cara nas sombras vendo eles. E o Kaneshiro fala de uma pessoa de máscara negra que invadiu o palácio dele e que essa figura tá envolvida com os surtos mentais, tipo do trem que eu falei há um tempo atrás. Mas também não é como se ele fosse muito concreto no que ele fala, porque ele só tem uma frase que sem dinheiro ele é pobre. Genialidade tá boa, mas beleza. Dando umas arrancadas com Morgana, eles voltam pro mundo real com uma maleta cheia de dinheiro.
com a cara do Kaneshiro. Depois tem um episódio do Joker ajudando o Yusuke, e daí tem um episódio do Joker ajudando a Makoto, que empata a foda de duas pessoas. E sinceramente, esses episódios foram tão chatos que... É mais daquilo de tentar adaptar um arco secundário do jogo e ficou chato. Mas depois disso tem a parte do Ano Novo. Sabe aquela parte que todo anime tem dos caras que usam essa roupa japonesa e vai ver fogo de artifício? Essa era pra ser a festa de boas-vindas da Makoto no time, mas do nada começa a chover e tem uma piada idiota que é realmente muito engraçada. Nani? Ou talvez seja só eu que tenho um senso de humor inconsistente e ache piada de peitos engraçado. Mas enfim. Depois tem um corte que mostra o próximo inimigo do Luiz Fantasma, Mjed. Essa é uma equipe de hackers que ameaça eles vazarem todas as conversas deles no privado. Só isso já torna eles um dos piores inimigos do anime e da vida real. A não ser se você for como eu, que seja um niche que não conversa com ninguém. Afinal, virgindade é o melhor escudo. O Mishima acaba falando de um hacker chamado Alibaba que invadiu o portal dos Luzes Fantasma. E depois esse cara começa a ligar pra todo mundo dos telefones na escola. E depois disso até aparece pra trocar uma ideia com o Joker. Acontece que ele é um hacker que promete derrubar a Majed em troca deles roubarem o coração de uma pessoa específica, Futaba Sakura. Mas espera aí. O nome do Sojiro é Sojiro Sakura. E ele nunca mencionou uma Futaba Sakura. E por pura coincidência do roteiro, o Joker chega justamente quando ele e a Sai estão falando de uma Futaba Sakura. E o Sojiro fala pro Joker não se meter. O que diabos é esse mar de intrigas? Por que tanto plot twist? E o principal, por que caralhos eu tô fazendo um suspense sendo que essa quinta vez que eu tô vendo a mesma coisa? Bom, acontece que Futaba Sakura na realidade é... Corta. Ok, fechamos por hoje. Espera... O quê? O vídeo acabou, é só isso. Mas eu só cobri metade do anime. Sim, exatamente por isso que tem que acabar aqui. Só 15 episódios renderam 12 folhas de roteiro e 30 minutos e 48 de vídeo. Eu sei que você foi conferir agora a duração do vídeo. Mas e todo mundo que ficou até o final pra ver? Ninguém vai ver esse vídeo até o final. Eu sei, mas pelo menos deixa eu ser feliz. Relaxa, como foi estabelecido na lore desse canal, eu sou mais inteligente que você. Logo eu tenho uma solução pra isso. Espera, quando definimos isso? O vídeo vai ser cortado em dois, a segunda parte vai cobrir o final do anime e os especiais. Bom, pelo menos não vai ficar tudo no ar. Espera, isso por acaso foi um cliffhanger? Yep. Puta que pariu, eu odeio cliffhangers! Velho. Já superei.